Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Bem, esse texto é do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Ele está dizendo a ele sobre algo que aconteceria no meio da igreja, no tempo do fim. Ele usa essa expressão, essa metáfora, coceira nos ouvidos, para dizer que essas pessoas, ao invés de buscar os ensinos sólidos da palavra de Deus, que confrontam, que mudam a nossa vida, que nos dá essa clareza da revelação de Cristo, daquilo que é a fé cristã, para ouvir ensinos mais frouxos, ensinos que têm a ver com a busca, a satisfação pessoal da alma deles. Então, Paulo está alertando sobre esse perigo e de voltar até mesmo às fábulas, aquilo que foi deixado para trás, os ensinos enganosos. Para o quê? Para que essas pessoas possam se sentir felizes, confortáveis, principalmente aquelas pessoas que vivem uma prática de pecado, mas que quer viver a espiritualidade. Então, elas querem mudar completamente a forma da igreja. A apostasia é um caminho irreversível, é um caminho sem volta, é algo extremamente perigoso. Porque a pessoa que está apostatando da fé, ela está negando a divindade do Filho de Deus, a centralidade da fé cristã, que é a salvação através de Cristo Jesus, pela fé. Ela está negando o Filho de Deus. Então, nós temos vários textos na Bíblia, em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4, temos 2 Pedro 2, 20 e 21, que fala sobre esse caminho irreversível da apostasia. Antes do arrebatamento, vai estar acontecendo um tempo de grande apostasia, porque vai preparar esse caminho, esse cenário para a manifestação do homem do pecado, que nós sabemos quem ele é, que vai trazer mensagens de paz e segurança nesse mundo. Então, já vai haver um sentimento nos corações, o desejo das pessoas de não concordarem com as doutrinas de Cristo para a sua igreja. Então elas vão começar a dar ouvidos a falsos ensinos. O objetivo dessas pessoas, muitas vezes, também é mudar a forma da igreja. Que muitos apóstatas estão ainda dentro das igrejas, porque quando eles negam a fé em Jesus e vão começar a ouvir fábulas e servir a essas heresias ou essas outras seitas, essas pessoas elas estão ali empenhadas a destruir aquilo que Cristo determinou para a sua igreja. É muito perigoso. Esses são chamados de falsos irmãos, que são infiltrados no meio da comunidade cristã. A Bíblia fala sobre falsos irmãos, falsos profetas, falsos mestres. Então essas pessoas elas são intencionadas, elas têm um objetivo de quê? De fechar igrejas, de roubar a fé dos corações. Normalmente essas pessoas se colocam em posições de destaque para conseguir ali manipular, através de forças espirituais ocultas, malignas, mudar a forma da igreja. Esse vídeo aqui é para confirmar o vídeo anterior, em que eu ali pude explicar um pouquinho mais sobre a apostasia, que tem crescido muito nesse tempo, que tem dominado os corações das pessoas, até mesmo com muito conhecimento bíblico. Porque como nós vemos em 2 Pedro 2, vemos ali que apóstatas que experimentaram a graça de Deus, o conhecimento, foram libertos das corrupções no mundo e eles recaíram e estão crucificando novamente a Cristo, expondo ele à vergonha pública. Olha que profundidade é esse assunto da apostasia. Porque o mundo ele está vindo aí com as suas novas diretrizes, governos estão mudando, leis estão sendo estabelecidas,
Muitas coisas estão tramitando contra a igreja do Senhor e muitas pessoas vão naufragar na fé. Isso não é algo que eu estou falando, é algo que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos. Porque o tempo da aprovação é chegado. E vai ser necessário com que as pessoas ali manifestem verdadeiramente aquilo que elas acreditam. Se creem no Filho de Deus como Senhor e Salvador, ou se essas pessoas vão estar ouvindo as fábulas novamente, aos ensinos malignos. E eu gostaria de estar falando, sobre essa questão dos falsos irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, fala sobre o comportamento dos falsos irmãos. Olha o que diz: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, ou seja, ele está agindo como um falso, como um mentiroso, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Aqui está falando de uma separação significante que a igreja vai ter que tomar. Então, são temas como esse em que nós somos experimentados. E eu, durante esses anos, observando a palavra mais atentamente, eu tenho visto como as pessoas estão fragilizadas e elas não estão seguras na fé. Porque para sustentar o que a palavra de Deus diz, esses ensinos aqui que nós lemos, é preciso ter conhecimento, é preciso ter firmeza na fé. É preciso ter coragem em Deus para não compactuar com aquilo que querem fazer para manchar a noiva de Cristo. Então eu quero deixar essa palavra para você, para que você possa estar buscando mais conhecimento sobre esse assunto, para que você possa estar avaliando a si mesmo, vendo as raízes da sua fé, se elas estão verdadeiramente firmadas em Cristo, se existe algo dentro de você que está se inclinando a outro tipo de ensino, a outros assuntos que não condizem com as doutrinas da palavra de Deus, para que você possa fazer essa autoavaliação, para que você possa contribuir também na vida de outros que estão se desviando do caminho da verdade e levando essas vidas, o conhecimento sobre a apostasia, sobre esse caminho sem volta, perigoso, em que vai levar muitas pessoas ao castigo eterno por terem negado e abandonado a salvação em Cristo Jesus. Amém?